Olá pessoal, nós estamos aqui iniciando a nossa segunda aula sobre grandezas proporcionais e regra de três simples. Nesta nossa segunda aula, continuando o nosso curso de matemática digital, que está disponível aqui no site do YouTube, onde você também pode procurar as nossas aulas de concordância nominal, que tem tido bastante acesso. Basta você, no próprio site do YouTube, você clicar, procurar, digo, por Navi Andrade, colocar lá em pesquisar concordância nominal Navi Andrade, você irá se deparar com algumas videoaulas de concordância nominal ministradas nesse mesmo estilo aqui que estamos vendo o nosso curso de matemática digital. Então vamos iniciar a nossa segunda parte referente a grandezas proporcionais e regra de três simples. Aqui está a nossa segunda parte, regra de três simples, né, onde vamos resolver alguns exercícios, mas antes eu vou voltar novamente, fazendo um breve resumo, uma revisão rápida sobre as grandezas proporcionais. Então lembre-se, repito, quando duas grandezas aumentam, direta. Quando duas grandezas diminuem, são diretas. E quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou uma grandeza diminui e a outra aumenta, ela é inversa. Então, todo o resumo da aula, da nossa aula anterior, está restrito a essas três frases, que nós podemos também levar conosco uma dica: iguais, direta; diferentes, inversa. O que eu quis dizer com isso? Ora, iguais, direta. Quando as duas grandezas aumentam, não quer dizer que aumentaram iguais numericamente. Iguais, que eu digo proporcionalmente, já que estamos estudando esse assunto de grandezas proporcionais. Quando as duas grandezas diminuem, direta, então, diminuir igualmente, proporcionalmente, direta. E quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta, ela é inversa. Estão aqui, diferentes, inversa. E iguais, direta. Vamos então à resolução dos nossos exercícios para fixarmos melhor este assunto. Exemplo 1. Qual a distância que um automóvel percorrerá em 8 horas, sabendo que, se a mesma velocidade for mantida durante 6 horas, o carro percorrerá 900 quilômetros? Então você tem que observar, primeiramente, as grandezas que são dadas. Quais são as grandezas que são dadas aqui no nosso problema? Horas, que nós vamos chamar de tempo, e velocidade. Então, qual a solução? Essas duas grandezas, a grandeza 1 e a grandeza 2, nós vamos chamar de distância percorrida e o tempo em horas. Sempre você vai observar o seguinte: olhe o que pergunta o problema. Se o problema pergunta qual a distância que um automóvel percorrerá, então, distância percorrida, a grandeza 1. Então, aquilo que você questiona, o que pergunta no problema, ficará sempre ao seu lado esquerdo. E a outra grandeza que é dada os valores ficarão ao seu lado direito. Aqui está a distância percorrida ao nosso lado esquerdo. E a grandeza de tempo em horas ao nosso lado direito, que foi dado no problema 6 horas. 6 horas, o veículo percorrerá 900 quilômetros. Está aqui. Em 6 horas, o veículo percorre 900 quilômetros. E em 8 horas, é a pergunta. Está aqui. 8 horas percorrerá X. Então, esta coluna, esta grandeza do X, você mantenha sempre à sua esquerda, começando por ela, à sua esquerda, que é exatamente o que o problema procura. O que o problema pergunta é a solução do problema. E as demais grandezas, no caso, uma regra de três simples, apenas uma grandeza que será, no nosso caso, o tempo em horas. Mas aí vamos fazer a análise. Ora, se para percorrer uma distância de 900 quilômetros, o veículo gasta um tempo de 6 horas. E para percorrer uma distância, gastando 8 horas aqui, qual a distância percorrida por este veículo? Observe o seguinte: aqui aumentou de 6 para 8 a grandeza. E aqui
vai aumentar ou diminuir? Ora, se o tempo aumentou e ele está mantendo a mesma velocidade, né? Está aqui, ó, sabendo que se a mesma velocidade for mantida durante 6 horas, o carro percorrerá 900 quilômetros. Então, pergunta. Então, se aumentou aqui, o carro em uma velocidade de 6 horas, está gastando mais tempo, ele está percorrendo mais, mantendo a mesma velocidade, logicamente ele vai percorrer um espaço maior. E aumentou aqui, vai aumentar aqui. Então, as duas grandezas aumentando, ela é direta. Então, muito simples. Vamos agora fazer o seguinte: estas duas colunas, vamos transformá-la numa proporção, onde colocaremos um traço de fração aqui, outro aqui e a igualdade aqui no centro. Transferindo esta proporção aqui para este local, né, temos 900 sobre x igual a 6 sobre 8. E vem aquela velha teoria da razão e da proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, x vezes 6, 6x igual a 900 vezes 8. 6x igual a 7.200. X igual a 7.200 dividido por 6. Ou seja, x igual a 1.200. Resposta: 1.200 quilômetros. Então, o veículo percorrerá 1.200 quilômetros. Vamos a mais um outro exemplo. Vamos analisar outra situação em que usamos a regra de 3 simples. Veremos. Um automóvel com velocidade média de 90 km por hora percorre um certo espaço durante 8 horas. Qual seria o tempo necessário para percorrer o mesmo espaço com uma velocidade de 60 km por hora? Olha, o problema, esta regra de 3 aqui, é semelhante à anterior. Só que aqui ele não vai manter a mesma velocidade. Ele pergunta qual seria o tempo necessário para percorrer o mesmo espaço com uma velocidade de 60 km por hora. Observe que de 90 km por hora baixou para 60 km por hora. E quais são as grandezas? Tempo e velocidade, né? Está aqui. Então, o que é o problema? Qual seria o tempo necessário? Então, tempo, você põe logo aqui na coluna à sua esquerda. E velocidade à sua direita. Então, em 8 horas, como diz o problema, um automóvel com velocidade de 90 km por hora percorre um certo espaço durante 8 horas, correto? E qual seria o tempo necessário, x, se ele mantivesse uma velocidade de 60 km por hora? Pronto, vamos analisar. Observe aqui, 8 horas a uma velocidade de 90 km por hora. Se ele diminuiu a velocidade, como os formas estamos vendo aqui nessa coluna, de 90 baixou para 60, ele vai gastar mais tempo ou menos tempo? Ora, se o veículo vai mais devagar, mais lento, é lógico que vai gastar mais tempo. Então, aqui a regra de 3 é inversa, porque ela diminuiu aqui e vai aumentar aqui. Caiu de 90 para 60 e de 8 horas para um valor que nós ainda não conhecemos, para um valor maior. Sabemos já de antemão que é maior. Por isso, como baixou aqui e aumentou aqui, seriam essa regra de 3, esta grandeza, ela é inversamente proporcional. Fazendo o mesmo procedimento, colocando os traços de frações e a igualdade e transcrevendo estas duas colunas, estas duas grandezas aqui para o canto do nosso quadro, ficará 80, 8 está para x, assim como 90 está para 60. Observe, 90 sobre 60. Então, o grande detalhe está aqui, olha, 90 sobre 60. Como é inversa, nós vamos ter que inverter esta fração, que por sinal eu botei em cores diferentes para dar um certo destaque e ficar fácil de ser percebido por todos vocês. Como a proporção é inversa, será necessário inverter a coluna identificada como inversa. Qual foi a coluna identificada como inversa? Esta aqui da velocidade, está aqui. Permanece 90 sobre 60 e vamos invertê-la. 60 sobre 90. Observaram? Então, faremos o tradicional. 8 está para x, assim como 60 está para 90. Ou seja, o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Fica
60 vezes x igual a 8 vezes 90. 60x igual a 720, 6x igual a 72. O que eu fiz aqui? Apenas cortei esses dois zeros aqui, ficou 6x igual a 72. X igual a 72 dividido por 6, x igual a 12. É a nossa resposta. O automóvel percorrerá a mesma distância em 12 horas. Então, é exatamente aquilo que nós havíamos analisado no começo. Aumentou o tempo porque o veículo diminuiu a sua velocidade. E aqui chegamos ao final da nossa segunda parte. Para que você possa assistir a terceira parte, basta clicar nesta janela aqui embaixo. Vamos continuar na nossa terceira parte com a resolução de exercícios de regra de 3 simples. Portanto, nos veremos lá.